Olá pessoal, tudo bom? Tô aqui em Cachoeira Paulista de novo, ó. Que dia bonito que tô fazendo. Vim visitar as tias avós do meu marido, só que eu tô aqui no hotel ainda, quietinha. Tô tentando descansar um pouquinho antes de ir. Eu queria contar pra vocês o que aconteceu, que coisa bizarra que aconteceu com os meus gatos. Olha como é que os bichinhos pegam as energias do ambiente. Minha mãe continuou morando com os meus gatos, né? Depois que eu me casei, porque meu marido não pode com pelo de gato. Minha mãe é apaixonada por eles, então ela continuou morando com os meus 4 gatos. A casa lá é muito grande, era uma casa da minha avó, um apartamento, né? Bem grande, que meu tio mora com minha mãe também, meu tio também é apaixonado pelos gatos. Aí o que aconteceu? Uma tia minha que não gosta de gato, ela teve que se mudar pra lá também, porque o apartamento também é da mãe dela, né? Então ela teve que se mudar pra lá. O que aconteceu? Minha mãe e meu tio, eles ficaram assim, com a cabeça muito ruim, com medo dessa convivência, como é que seria. E essa energia ficou ali já na casa. A minha tia começou a levar as coisas dela aos poucos pra lá. Começou a levar as coisas dela. Aí uma semana antes dela mudar, que já tava marcado pra ela mudar, ela levando cada dia, ela levava um pouquinho de coisa. Meu gato mais velho, Mingau, adoeceu. E assim, eu e minha mãe, a gente cuida de gato desde 1987, quando eu tinha 7 anos. Já estou com 44, só que, na verdade, eu falo que eu não tenho idade. Damas não têm idade. Mas tudo bem, vamos voltar ao assunto. Ele adoeceu, ele tem 14 anos, estava bem, e deu uma coisa aguda no rim. E a gente começou a tratar, gastei muito dinheiro de internação, ele teve que fazer vários procedimentos. Aí voltou pra casa o Mingau. Aí minha tia mudou pra casa no dia 7, salvo engano, de agosto. 3 dias depois, meus 2 outros gatos mais novos, os gatos mais novos que eu tenho, o Floquinho e a Tinha, ele é pai dela. Os 2 morreram no mesmo dia, do nada. O Floquinho, ele teve uma coisa aguda no rim, foi internado na véspera, chegou lá com a pressão baixa e assim, nada mudou. O Floquinho e a Tinha, eles são os únicos gatos que não aceitam nenhum outro tipo de comida, nem sachê, nem carne, nem patê, eles não aceitam, só comem a ração deles, que é de boa qualidade, sem corante. Então, assim, eles não comem nada além. E o Floquinho foi internado com uma doença aguda no rim. Aí, fui lá, fiz reiki nele. No dia seguinte de manhã, minha mãe me liga, a mulher me liga da clínica falando que o Floquinho morreu. E minha mãe me liga 5 minutos depois, falando que a filha do Floquinho, que era agarrada nele, completamente agarrada, os dois, tudo que os dois faziam eram juntos, vai, deita na sala e esperneia lá, grita, chora e morre. E assim, eu fiz exame, não tinha nada tóxico neles. O meu gato, o Mingau, tá bem agora. Tá tendo que tomar soro direto. Eu tenho que ir lá dar soro, minha mãe também, subcutâneo nele. E o Sultão, que é o meu xodó, tá completamente bem. Ele é gordão, ele é mais forte e ele tá bem. Quando aconteceu isso com os meus gatos, a veterinária foi lá em casa, tirou sangue do Sultão pra ver se tinha alguma coisa, não tinha nada, o Sultão tava ótimo. Então, assim, meu coração ficou completamente partido, o coração da minha mãe, do meu tio. E essa minha tia, ela odeia gato. Mas não foi nada de envenenamento, nada disso que a gente checou. E também minha tia não seria capaz de fazer isso. Ela não é uma pessoa ruim, apesar de ser complicada. Então, olha o que acontece. Eu tava investigando, eu tava perguntando. Eu fiz o curso de reiki animal também com o professor Ricardo Garé, que já deu aula sobre isso. Então, o que acontece? Os chakras, né?
A gente tem os nossos chakras, que são os canais de energia, esses vórtices de energia, que eles trocam de energia com o ambiente, tá? E os gatos também têm. Os gatos têm os chakras, os mesmos chakras que a gente, mais um, que é o braquial, salvo engano. E eles ficaram com muito medo. O Floquinho e a Tia ficaram com muito medo, tanto da minha tia, quanto também eles ficaram com medo do Mingau quando ele chegou com aquele colar elisabetano, aquele negócio, colar da vergonha na cabeça dele, né, coitadinho. Aí eles ficaram com medo disso. E além disso, minha tia e a minha mãe e meu tio estavam com muito medo também de como seria isso. E o medo afeta o rim. Então, os gatos, eles trocam de energia. Os gatos, eles transmutam as energias do ambiente. Então, assim, eu considero que eles meio que morreram para salvar minha mãe e meu tio. Minha mãe também considera isso. Eles pegaram essa energia, eles trocaram e morreram, assim. Então, assim, a culpa não é de ninguém. A culpa não é porque o bichinho, ele já escolhe, por exemplo, o bichinho é uma vida que ele vai ter e que ele quer trabalhar algumas questões. Por exemplo, ele é muito ansioso, quer lidar com a ansiedade e ele escolhe ficar numa família em que as pessoas são ansiosas. Por exemplo, lá na minha mãe todo mundo tem ansiedade. Então, o bichinho, ele escolhe passar por essas experiências, sabe? É muito triste, mas é difícil a gente não se culpar, porque eu fico pensando se eu tivesse com eles, né? Mas meu marido não pode com pelo de gato. E minha mãe quis ficar, minha mãe ama. Então, assim, olha que coisa horrorosa que aconteceu. 2 gatinhos meus morreram. E agora eu tô com muito medo dessa energia da casa. Eu tenho que ir lá, já falei pra minha mãe fazer limpezas. Eu já fiz limpeza lá com água, com sal grosso, com anil, muito incenso, muita oração, porque os bichinhos captam. E olha o que aconteceu. Eles fizeram o exame. Eles tiveram uma doença aguda, assim que minha tia mudou pra lá. Então, assim, desde 1987 nunca aconteceu nada parecido. Eu tenho gatinho desde que eu tinha 7 anos. E os gatos são muito bem cuidados. Então, muito provavelmente foi isso. Os chakras deles pegaram essa energia de medo e afetou o rim de todos. E o sultão que tá lá comendo a mesma comida, bebendo a mesma água, tudo igual, tá bem. Graças a Deus. Eu vou botar umas fotinhas, se der, se eu conseguir, porque eu tô viajando. Eu vou colocar umas fotinhas dele, super fofo, aqui pra vocês. Senão outro dia eu coloco. Tá? Então eu queria compartilhar essa experiência muito triste. E dizer pra vocês isso, pra tomar cuidado com o que a gente sente, porque os bichinhos pegam. Então tem que tomar cuidado, porque eles realmente sentem essas energias, eles transmutam. Igual às vezes vai alguém com energia ruim, lá em casa o gato esconde em cima do armário e ele fica até a pessoa sair. Porque eles sentem essa energia. Agora, se o gato já tá lá esfregando na pessoa, numa boa, você pode saber que a pessoa tem energia boa. Então, toma cuidado com o que você sente, porque acaba que pega nos bichinhos. Então, é isso que eu ia contar pra vocês. Agora eu vou caminhando aqui, esse dia lindo, lá pra casa das tias avós. Deixa eu ir pra ali, olha que sol, olha esse sol aqui. Então é isso, gente. Fiquem bem. E até a próxima com uma notícia melhor, se Deus quiser. Tchau, tchau.